Olá, igreja querida, buenos dias. Que dia tão frio que amanheceu hoje, mas em todo damos graça. Vamos orar neste momento pedindo ao Senhor que bendiga sua palavra, sua mensagem a tu coração e a mi coração. Padre querido, pedimos primeiramente perdão por nosso pecado, pedimos que o Senhor hable, Senhor, através da nossa boca e que o teu Espírito Santo prepare, Senhor, a terra de nosso coração para ouvir de tu palavra. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos já miramos o juzgamento de Jesus delante de Anás, delante de Caifás, delante do Sanedrim, delante de Pilatos, o governador daquela região, onde somente ele, tinha poder e autoridade para autorizar a morte de qualquer pessoa, e agora, em este momento, é Jesus. Bem, Pilatos interrogou Jesus, não encontrou em ele culpa nenhuma, incluso sua esposa disse a ele que teve um sonho com este homem justo, que era Jesus, e disse a ele: não te metas com este homem. Bem, Pilatos é governador, delante dele estava a nação de Israel, representada pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos ancianos de los judíos, e allí estavam acusando a Jesus, e Pilatos, ao interrogar a Jesus, não encontrou em ele culpa nenhuma. Bem, Pilatos empieza então de uma maneira diplomática tentar soltar a Jesus, e como era costume trazer um preso, e então haveria 1, 2 ou 3 presos, e a população, os judeus, decidiam quem eles queriam que soltasse. Vamos supor um exemplo: allí estava Juan, Pedro, Francisco, que eram presos, haviam cometido algum tipo de crime, e então se o governador perguntaria ao povo: quem vocês querem que solte? Juan, Pedro, Francisco? E aquele que a população gritasse mais alto soltaria aquela pessoa. E Pilatos faz o mesmo neste momento, traindo a Barrabás, que era um homem que de verdade havia hecho um tipo de arregimento, levando pessoas contra Roma, e ele também havia cometido um homicídio. E Pilatos pergunta ao povo: quem vocês querem que eu solte? Em este momento, os sacerdotes, os ancianos, persuadiram o povo a escorrer Barrabás para soltar e matar a Jesus. Homens que influenciaram outras pessoas a ser o que era incorreto. Bem, os judeus seguiram gritando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, numa atitude meio que descontrolada, com raiva daquelas pessoas, disse: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro em ele crime algum. Os judeus disseram que Jesus tinha que morrer porque ele se declarou o Hijo de Deus. Bem, dentro da lei judaica, havia uma lei que qualquer pessoa que profanasse ou que utilizasse o nome de Deus em falso deveria morrer. Deveria morrer através de pedras. E como aos judeus não era lícito
matá-lo através da crucificação. Somente Roma teria esse direito. Por esta razão, eles não aceitaram a ordem de Pilatos que autorizou a eles matarem a Jesus. Mas eles só poderiam matar a Jesus com pedras. E o que eles queriam era matar a Jesus através da crucificação, porque uma pessoa que morrera através de crucificação era considerada uma pessoa maldita. E os judeus queriam que o mundo daquela época e quizá o mundo futuro, que somos nós outros, soubéssemos que Jesus era maldito e por isso morreu crucificado. Bem, é uma verdade que Jesus morreu crucificado. É uma verdade que Cristo se tornou maldito, mas não maldito por Deus, mas se tornou maldito por causa de nosso pecado, por causa de nossa iniquidade. Ele se tornou maldito e foi crucificado. E isto estava escrito nos profetas. Os profetas falaram que Jesus havia de ser crucificado. Bem, Jesus não se defendia. Jesus não falava. Exatamente como diziam os profetas. Ele se quedou mudo delante daqueles que queriam matá-lo. Em este instante, Pilatos, ainda mais atemorizado, se quedou e perguntou a Jesus: "Donde és tu? Quem é você? De onde tu viniste?" Jesus, em silêncio, se quedou. E então Pilatos disse uma vez mais: "Tenho autoridade para te soltar e te libertar. Tenho autoridade para te crucificar e te matar." E Jesus contesta a Pilatos em este momento: "Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima ou se Deus Padre não desse a você." Jesus está dizendo em este momento que tudo o que está passando, acusação, mentiras, Jesus sendo levado à morte, e Pilatos, que supostamente tinha poder em suas mãos para libertá-lo ou crucificá-lo, ele estava dizendo a Pilatos que aquela autoridade que ele tinha naquele momento, tudo o que estava ocorrendo, passando naquele momento, só estava passando e acontecendo daquela maneira, porque Deus Padre, Criador do céu e da terra, permitia aquela situação. Não era que Pilatos tinha toda a autoridade em suas mãos para decidir a vida de Jesus. Jesus estava sendo crucificado, porque assim Deus Padre havia determinado. Bem, Pilatos, mais uma vez, buscava a maneira de soltar a Jesus. Buscava a maneira de libertar a Jesus. E quando o povo se deu conta disto, pensou a gritar: "Se você solta a Jesus, você não é amigo de César", que era o imperador romano. Porque ele se faz rei, Jesus se faz rei e é contra César. Crucifica-o. Pilatos disse: "Hei de crucificar vosso rei?" Os judeus gritaram: "Não temos rei senão a César." Bem, então se Pilatos, em esse momento, lava suas mãos, simbolizando que não tinha culpa nenhuma, e os judeus gritaram: "Caiga sobre nós su sangue e sobre nossos filhos." E desta maneira Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é humilhado pelos soldados que o levaram para ser crucificado. Jesus é humilhado por todos. Foi humilhado por Herodes, foi humilhado pela soldadela, foi humilhado pelos judeus, sacerdotes, ancianos,
Jesus foi humilhado a todo momento. E naquele momento em que Jesus estava carregando sua cruz, depois de ser açotado brutalmente, seu corpo totalmente dilacerado, transformado, a cada açote que ele recebia, e quando regressava ao açote, pedaços de carne de seu corpo saliam, porque na ponta do açote havia algo como que se fora umas farpas que grudariam na carne da pessoa e quitariam. Jesus já estava demasiado lastimado, dolor, sofrendo, e carregar aquela cruz, porque os romanos haciam com que o culpado de morte, además de morir crucificado, era ele que deveria carregar sua cruz. E naquele momento, um dos soldados mira um homem que se chama Simão, era de Cirene, e ele ajuda a levar a cruz de Cristo até aquele lugar. E é interessante que este Simão, Pablo, hace menção dele, porque este Simão era padre de Alejandro e de Rufo. Em Romanos 16:13, que hace uma conexão com Marcos e com a igreja de Roma, Marcos escreve o seu evangelho para aquela igreja e ele diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua madre, que também ha sido uma madre para mim. É interessante isto, que Simão, que carregou a cruz, seu filho era discípulo de Jesus, era creyente em Cristo Jesus. Bem, Jesus está sendo crucificado e naquele momento um dos soldados, verso 22, diz assim: levaram Jesus para um sítio, um lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Caveira em espanhol é canaveira, algo assim, me perdona me espanhol. Ele deram vinho mesclado com mirra, mas Cristo não bebeu. Por que Cristo não bebeu? Porque aquela mescla de bebida, de vinagre com bebida forte, era para aliviar o dolor que Jesus estava sofrendo naquele momento. Jesus não tomou. Jesus vino para sofrer por nossos pecados. Se naquela época, por casualidade, houvera anestesia para que pudera injetar no corpo humano, e o que estava sendo crucificado iria morrer de qualquer maneira, mas não iria sentir dolor, mesmo assim Jesus diria: não, eu não quero, não necessito, porque para isto eu he venido, para sofrer em carne por causa do pecado de ustedes. Muito bem, era a hora terceira quando o crucificaram. Bem, existe assim parece que existe uma contradição, hora terceira, hora nona, mas naquela época não havia relógio. Não havia um relógio como nós outros temos no pulso, não havia um relógio como nós outros temos na parede. Você mira a hora e sabe que hora é. Naquele tempo as pessoas miravam para o cielo e dependendo da posição do sol, onde ele estava, eles diziam: é 9, é 10, é meio-dia. Então esta hora em que Jesus foi crucificado pode ser das 9 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, ou 1 da tarde. E na hora em que Jesus foi crucificado, nós outros temos que entender que na hora sexta ou na hora nona, quando Jesus expirou, isto pode ser entre meio-dia e 3 da tarde. Mas a verdade é que Jesus, naquele dia, Jesus foi crucificado.
Jesus naquele dia foi morto por causa dos nossos pecados. Mas é bueno ter uma ideia, porque quando falamos de hora, podemos ficar confusos quando leemos, porque nós outros temos um relógio que determina a hora e o momento. Em aquele tempo não havia relógio, e sim havia esta mirada ao sol para determinar a que horas eram. Bem, Jesus foi pregado em la cruz entre a terceira hora e a sexta hora, isto é, entre 9 da manhã e meio-dia. Entre a sexta hora e a nona hora, que é entre meio-dia e 3 da tarde, as trevas cobriram a terra. Pouco depois da sexta hora, Jesus morreu, ou seja, entre 3 e 4 da tarde. Bem, Jesus está já sendo crucificado, e do meio-dia às 3 ou 4 da tarde houve tiniebras, ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, quitou a luz do sol e houve tiniebras. Entre meio-dia e 3 ou 4 da tarde, não se podia dizer que era dia. Você diria, é noite. Houve tiniebras, porque naquele momento, naquelas horas, Jesus estava recebendo e sofrendo todos os pecados do mundo caindo sobre ele. Jesus. Bem, nesse processo de levar Jesus para ser crucificado, e nesse processo de pôr Jesus na cruz, Pilatos, verso 19, então se Pilatos mandou escrever uma placa e colgá-la no alto da cruz. Arriba de sua cabeça fijaram um escrito e a acusação forjada por ele. E estava escrito é o seguinte: Jesus Nazareno é o rei dos judeus. Muitos dos judeus que leram a placa de Jesus, pois o lugar onde Jesus fora crucificado estava cerca da cidade, e a placa estava escrito em aramaico, latim e grego. Ou seja, aqueles que leiam e falavam aramaico, ou latim, ou grego, eles poderiam ler e saber o que estava escrito. Os jefes dos sacerdotes, verso 21, discordaram de Pilatos, dizendo: não escreva o rei dos judeus, mas escreva assim: este homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos com severidade dijo: o que eu escrevi, escrevi. Me quedei pensando, Pilatos se deixou levar pelos judeus a crucificar Jesus. Pilatos manda escrever Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E agora os sacerdotes, os ancianos, vão hasta Pilatos e diz: não, por favor, não diga que Jesus Nazareno é o rei dos judeus, diga que ele se diz rei dos judeus. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Eu me quedei pensando sobre isso. Isto é uma coisa minha. A Bíblia não diz que é isto, mas hace todo sentido. Por tudo o que passou, por tudo o que ocorreu, Jesus sendo acusado, e em nenhum momento ele intentava se defender, em nenhum momento ele perdeu o controle, a seriedade que ele tinha para tentar provar o contrário. O sonho que sua esposa teve e todo o que Pilatos mirou, eu quero pensar que Pilatos criou: este homem é diferente. Este homem não deve ser humano, porque eu já he crucificado tantas pessoas
E eu sei como o ser humano atua quando está diante de uma acusação. Eu não sei como eu atuo quando estou diante de alguma situação que sou acusado. Eu intento me defender, eu intento levar provas que... E você também faz isso. Eu quero pensar que Pilatos, por todo o que há passado, ele creu. Jesus Nazareno és rei de los judíos. Por essa razão, Pilatos não permitiu que fora cambiado o que ele mandou escrever. Após ser crucificado, Jesus, os soldados tomaram suas vestes, suas roupas, dividiram em 4 partes e lançaram sorte, cada um se quedou com uma roupa, Jesus se quedou somente com sua túnica, e como a túnica era um tecido lindo, especial, decidiram não rasgá-lo em 4 partes, mas lançaram sorte para saber com quem se quedaria aquela túnica. E todo isto passou, verso 24, para que se cumprisse as escrituras. Dividiram entre si suas vestes e tiraram sorte sobre minha túnica. Assim está escrito na palavra do Senhor. Uau! É interessante que a palavra de Deus se cumpre, porque Deus vela, Deus cuida de sua palavra para que tudo que está escrito passe da maneira como Ele determinou. Bem, estavam presentes muitas mulheres observando de lejos. Elas eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Próximo à cruz de Cristo estava sua madre, a irmã de ela, provavelmente Salomé, irmã de Maria de Jesus, esposa de Zebedeu, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Havia muitas mulheres que serviam a Jesus. As mulheres servindo a Cristo, seguindo a Cristo. Deus, enquanto estava nessa terra caminhando, Ele tinha discípulos fieles que o amavam com todo o seu coração. E entre seus discípulos, a Bíblia menciona estas mulheres. Bem, Jesus, naquele momento que está sendo crucificado, Jesus, em aquele momento, tinha à sua esquerda e à sua direita 2 ladrões, 2 salteadores. E diz o texto: os 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-se palavras afrontando Jesus e memeando a cabeça, dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Da mesma maneira, os sacerdotes, os mestres de la lei e os ancianos zombavam e humilhavam a Jesus, gritando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pudo salvar. Se é rei de Israel, desça agora desta cruz e passaremos a crer em ti. Pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por Ele ter piedade, pois afirmou: eu sou Filho de Deus. Quantas afrontas! Quantas e quantas afrontas Jesus recebeu daquelas pessoas que caminavam com Ele, que viram seus milagres, viram tudo o que Ele fazia. E Jesus não se deixou afrontar por nenhuma delas. Mas todas essas pessoas, pueblo, sacerdote, ancianos, zombando e confrontando Jesus, dizendo: se Ele for o Filho de Deus, que desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva, aí nós outros vamos crer em ti. Igualmente,
Os dois ladrones que estavam ao lado de Jesus também humilhavam Jesus, confrontavam-se Jesus. Então, se um de eles também os que com ele fora crucificado o insultavam. Contudo, Jesus dizia: Padre, perdona-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O povo que estava ali e observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, salve-se a ti mesmo, se és o Cristo de Deus escolhido. Bem, um dos criminosos que estava ali crucificado esbravejava insultos contra Jesus. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós outros também. Os dois estavam fazendo o mesmo que todos faziam, confrontando Jesus e humilhando com palavra. E um desses, não sei se é o que estava à esquerda ou à direita, não sei. Se tu és o Messias, salva-te a ti, a nós outros mesmo. Mas nesse instante, o verso 40 relata algo fenomenal, relata algo extraordinário. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem menos, ao menos teme a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, em verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena por causa dos nossos hechos que merecemos. Mas este homem não cometeu mal algum. Que passou nesse momento? Que passou? Que houve? Que antes os dois estavam bravejando contra Jesus, zombando de Jesus, mas em um determinado momento, um dos dois ladrones põe a mão na cabeça, mira sua vida e diz: não, tu e eu merecemos esta morte por tantos danos e malos que hicimos, mas este nada isso. Uau! Este ladrão se converteu. É possível que enquanto eles estavam presos, ou antes de ser presos, eles escutaram a Jesus, ouviram sobre Jesus, agora estavam presos e Jesus estava sendo acusado, e todo isto que passou em Jerusalém, isto chegou a todos os rincones de Jerusalém, e chegou aos ouvidos desses dois bandidos sobre Jesus. Mas aquele homem mirando para Jesus, seus olhos abriram e reconheceu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Tal maneira que ele reconheceu, de tal maneira que ele se arrependeu de seus pecados, que ele chega e diz no verso 42, então se dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, acuérdate de mim quando entrares em tu reino. Irmãos, Jesus estava sendo crucificado. Foram poucas as palavras que Jesus falou durante a sua crucificação. Mas em esse momento, quando Jesus escuta a petição, o clamor, socorro, socorro, Jesus, salva-me, Jesus lhe assegurou: com toda a segurança te garantizo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já era a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra. Este homem se deu conta de seus pecados. Jesus, em um momento que está sendo crucificado, todavia, salva um homem pecador. O outro não reconheceu seu pecado. O outro zombou de Jesus, como o outro também, que se arrependeu, também zombou de Jesus. Mas houve um momento em que os seus olhos abriram.
e ele reconheceu seu estado. E ele se acercou a Jesus e pediu: Senhor, perdona-me. Senhor, eu sou pecador. Lembra-te, acorda de mim quando estiver em tu reino. E Jesus, com esta palavra, ele está dizendo: eu te perdono seus pecados. Você, arrependido, reconhecendo que eu sou Senhor e Salvador em este último momento de sua vida, eu quero lhe assegurar que verdadeiramente você estará comigo no paraíso hoje. Hoje, não amanhã, hoje, quando você cierra seus olhos agora, delante de todos estes, ao abrir seus olhos, você estará em minha presença. Queridos, amados, você que está nos ouvindo, Jesus é o que perdona pecados. Jesus está aguardando que homens e mulheres se acerquem a Ele e reconozcam: sou pecador, estou perdido. Senhor, salva-me, perdona-me. Para isso Cristo é venido. Para isto Cristo sofreu. Para isto Cristo morreu e ressuscitou. Para isto Jesus é venido, para perdonar pecados de aqueles que reconhecem: sou pecador, estou perdido. Salva-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Permita-me entrar em tu reino. Não há pecado ou culpa que Cristo não pueda perdonar. A salvação vindo para todos, mas nem todos querem aceitar. Nós outros miramos em toda essa história, Jesus poderia ter salvado todas aquelas pessoas. Os sacerdotes, Anás, Caifás, os ancianos, os fariseus, os romanos naquele momento. Mas eles não creram que Jesus era o Messias. Eles não creram que Jesus poderia salvá-los. Jesus vindo para todos, mas nem todos o receberam. Vindo para o que era suyo, mas os suyos não receberam. Mas a todos quanto recebam a Jesus, entendam que Ele morreu por causa de seus pecados e clamam perdão por seus pecados, serão perdonados. E pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, se mantendo firme neste caminho, servindo a Jesus, servindo ao Mestre. E de onde é que eu vou servir ao Senhor? Para isto existe a igreja. A igreja é do Senhor. É allá onde os cristianos se reúnem para alabar, para receber a prédica da palavra que alimenta, para estar em comunhão com outros irmãos e para juntos servirem e hacermos as buenas obras que Cristo mandou hacer. Amém? Que Deus los bendiga grandemente. Padre querido, Padre amado, queremos de todo o nosso coração pedir ao Pai que tu palavra predicada em esta manhã pueda encontrar corações, Senhor, listos, preparados para te receber, Senhor. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos bendiga.